a partir da vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Eu quero pedir para vocês se colocar de pé. Esta é a minha mesinha. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo 51. Deixa ela aí aberta, tá? E eu vi o pastor falando aqui de como ele está feliz com o que Deus está fazendo esses dias. E é verdade isso. E eu disse assim, pastor, depois eu quero conversar com o Senhor. E eu acho que ele até achou que seria alguma coisa. Mas o que eu queria falar para ele era justamente disso. Do que o Senhor está fazendo, do que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio, do que Ele vai fazer esses dias, não por causa da conferência que vai acontecer, mas porque Ele está despertando a igreja a buscar, a adorar, a servi-lo, a andar na sua presença. E esses dias o Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito da presença dEle. Esses dias o Espírito Santo tem me inquietado muito quanto ao respeito à presença do Senhor. E por esses dias eu estava dormindo. Na quinta-feira, semana passada, eu dormia. E eram 3 horas da manhã quando eu acordei. E eu já me acordei sentindo uma angústia muito grande. Eu não sabia explicar o porquê daquele medo, daquela angústia que eu estava sentindo. E aí eu sentei na cama e eu fui olhar no celular, no relógio, a hora. E eram 3 horas da manhã. E aí eu vi lá uma mensagem dessas que chegam do YouTube. E eu fui olhar. Eu estava com muito sono. Mas aquilo me chamou a atenção e eu fui olhar. Até falei assim comigo mesma. Meu Deus, é mais uma distração. Ao invés de eu ir orar, eu vou olhar isso, é uma distração. Mas não foi uma distração. O Espírito Santo, Ele queria falar comigo. Ele queria ter aquele momento comigo. E aí, quando eu abri aquela mensagem, ela dizia assim: você não acordou por acaso. Foi o Espírito Santo quem te acordou, porque Ele quer ter uma conversa com você. E aí eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, não pode ser coincidência. Porque eu havia acordado naquele momento, e eu havia acordado angustiada, e eu havia acordado sentindo um medo, já abri meus olhos assim. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, e ele dizia assim, não volte a dormir. E eu sentei ali na cama, e fiquei orando, meu esposo dormindo do meu lado, e eu orava. E o Espírito Santo falava muito, tremendamente ao meu coração. E uma das coisas que ele me dizia era isso: se achegue a mim, busque a minha presença. Porque alguns dias eu vinha questionando o Senhor e eu dizia assim, Senhor, cadê aqueles dias em que eu tinha tanta intimidade contigo? Cadê aqueles dias, Senhor, onde eu tive tantas experiências com o Senhor? Experiências essas que eu não consigo ter mais. E eu dizia isso para Ele. Só que depois eu entendi que como você, vamos ter experiências com o Senhor se a gente não busca, ou às vezes buscamos, mas é pouco. Buscamos pouco, mas queremos muito.
E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, levanta. E aquela voz ficava bradando no meu ouvido, no meu coração. Levanta, vai orar. Eu não te chamei por acaso, eu quero ter uma conversa contigo. E ali o Espírito Santo começou a falar coisas ao meu coração, que eu fiquei com o coração ardendo e crendo naquelas coisas que o Espírito Santo falava para mim. E uma das coisas que o Senhor me falava era: levante, porque eu estou despertando aqueles que querem buscar a minha presença. E não só você, mas agora nesse momento, eu estou indo em cada casa, em cada vida, e eu estou incomodando agora aqueles que querem a minha presença estarem me buscando. E eu fiquei ali, o Senhor falou muita coisa mesmo ao meu coração, coisas que eu fiquei maravilhada, impactada. E eu conversei com a Deise, com a Lucimeire, algumas pessoas, eu falei daquilo que o Senhor tinha falado para mim, e elas me olhavam assim, e eu dizia assim: eu entendo, porque foi para mim que Ele falou, mas eu gostaria de compartilhar com você aquilo que Ele falou para mim. E o Senhor me dizia que nesses dias Ele vai fazer o sobrenatural acontecer, que Ele vai derramar uma glória tão grande sobre nossas vidas, que Ele vai derramar uma unção tão tremenda, que Ele vai derramar cura, que vão ser milagres. E Ele dizia para mim: minha filha, eu não mudei, eu continuo o mesmo, eu sou o mesmo Deus que antes curei cego, aleijados, que curei enfermos, que batizei, que salvei. Eu sou o mesmo Deus. Eu continuo fazendo essas mesmas coisas, mas eu quero que você creia. Eu quero que você continue acreditando que eu continuo fazendo. E eu fiquei maravilhada ali com o Senhor, porque Ele falava de coisas que parece que ainda iam acontecer, que já estavam acontecendo. Parece que eu estava vendo tudo que Ele estava dizendo, que eu estava vendo tudo que Ele estava dizendo diante dos meus olhos. E Ele dizia: vai ser um derramar tão grande que aquele que está de pé não vai aguentar a glória que eu vou derramar por esses dias. Por esses dias eu vou fazer o sobrenatural. E a palavra foi sobrenatural. E eu estou crendo nesse sobrenatural que o Senhor já está fazendo na minha vida e na sua vida. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos convidar o Teu Espírito Santo para as nossas vidas. Senhor, nós queremos chamar a Tua presença, porque é a Tua presença que nos satisfaz, é a Tua presença, Senhor, que nos traz paz, que nos traz cura, é a Tua presença que nos envolve, Senhor, é a Tua presença que não nos deixa desistir, é a Tua presença que nos faz prosseguir. E nós queremos essa presença em nossas vidas. Para a glória do Teu nome, nós já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração, não agora, mas já há algum tempo, já fazia 1 mês em que eu estava parada nesse salmo, e eu lia esse salmo todos os dias. E a parte que eu mais lia desse salmo era o de número 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Então, todos os dias eu estava orando ao Senhor dessa forma: cria em mim um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração puro, porque o Senhor é quem me conhece por dentro. O Senhor é quem sabe como é que eu sou. O Senhor é quem conhece todos os meus caminhos, os meus pensamentos. É o Senhor quem conhece. Eu não sei nada, mas o Senhor sabe. E um outro salmo que eu fiquei durante 1 mês lendo foi o Salmo 139. E todos os dias eu li aquela parte onde diz assim:
Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Tanto que um dia eu conversando com a diaconisa Sandra ali, eu disse, parece uma bobagem nós estarmos dizendo para o Senhor nos sondar, sendo que nós não sabemos o que nós estamos fazendo. E ela disse assim para mim, sabemos sim, Adriana, só que existem momentos que nós estamos com os nossos olhos tão fechados que nós não conseguimos enxergar aquilo que estamos fazendo. E o Senhor, que nos conhece bem, Ele sim sabe ver coisas que nós não conseguimos ver em nós. Amém? Então nós vamos ler. E o salmista começa a dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Amém. Então eu fiquei parada nesse salmo durante um mês ou mais de um mês. E quando o pastor mandou para mim a escala, de imediato veio esse salmo no meu coração novamente, que eu já estava lendo ele todas as noites, era a minha oração esses salmos. E esse salmo é um salmo que Davi escreve quando ele está num momento de reflexão, quando ele está num momento lá onde ele caiu com Betseba. É um momento que ele reflete sobre aquilo que ele faz. E ele começa a dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque é um salmo que ele escreve quando ele está refletindo sobre o estado da sua alma, sobre o estado em que ele se encontra naquele momento. Mas há algo que o Senhor falava no meu coração, que Davi ele estava com medo. Ele estava sentindo também um grande medo quando ele escreveu esse salmo. E o medo que Davi estava sentindo não era medo de perder o reinado, não era medo de perder aquilo que Deus havia dado para ele, mas ele estava com medo de perder a presença. Por isso ele vai dizer: não me lances fora da tua presença. Ele estava com medo de perder a presença de Deus na vida dele. Diferente de Saul, que quando Samuel chega para ele e diz assim: olha, hoje Deus rasga o teu reinado, toma o teu reinado e dará outro. O rei Saul, ele fica enfurecido porque ele não tinha medo de perder a presença, mas ele tinha medo de perder aquilo que o Senhor havia dado para ele. Sabe, muitas vezes eu e você não temos medo de perder a presença, de sermos lançados fora. Nós, não, como Davi, não tememos perder a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Não tememos ficar sem a presença do Pai em nós. Não tememos ficar sem ouvir o Senhor falar, porque o pecado nos afasta dele. E quando nós estamos pecando, por mais que você diga: fala, Deus, ele não vai falar.
porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Sabe, houve um momento na minha vida que eu não sei se você já se sentiu assim, constrangido diante de Deus. Eu já me senti constrangida, sabe? É como se você achasse que estava escondendo algo de alguém que pode ver tudo, que sabe tudo sobre você. E eu me sentia tão constrangida, eu não conseguia levantar a cabeça, eu só olhava para baixo, porque eu não conseguia falar com o Senhor. Então, diferente de mim, de você, Davi, ele tinha medo de perder a presença. Porque muitas vezes nós estamos como Saul. Nós temos medo de perder tudo, nós temos medo de perder amigos, nós temos medo de perder emprego, nós temos medo de perder saúde, nós temos medo de perder qualquer coisa, nós só não temos medo de perder a presença, de ficar sem a presença de Deus. Nós só não sentimos esse medo, e aí nós vamos fazendo coisas e muitas vezes o que nós falamos é, mas o Senhor entende. Mas o Senhor entende. E Ele não entende, não. Então, Davi, ele estava assim com medo de perder. Mas era a presença, porque Davi, ele conhecia bem a presença de Deus em sua vida. Ele conhecia bem como era estar na presença do Pai, como era andar na presença dEle, como era falar com Ele face a face, como era se ajoelhar e poder ter orações respondidas e ouvir a voz de Deus. Ele sabia bem, ele conhecia bem o que era essa presença. Então, que eu e você possamos estar atentos e não deixar com que a presença do Espírito Santo se vá em nossas vidas. Então, o profeta Samuel, ele um dia veio e confrontou o rei Saul e disse para ele: olha, hoje o Senhor rasga o teu reinado. Hoje o Senhor toma o teu reinado e dá a outro. E o que ele faz? Ele se enfurece, ele fica desesperado, porque o que importava para ele era o que Deus havia dado para ele. Só que tempos mais para frente, agora, o rei Davi também vai ser confrontado por um profeta chamado Natã. E esse profeta vai até Davi e visita ele e confronta ele quanto ao seu pecado, quanto às coisas que ele está fazendo, quanto aos erros que ele está cometendo, quanto à distração que ele está deixando fazer com que a presença de Deus se vá. E nós vamos também conhecer na Bíblia, eu não vou abrir, depois você vê, é lá em Juízes 6, nós vamos ver um homem chamado Sansão. Era um homem forte. Certa vez eu preguei aqui sobre Sansão. Sansão era um homem forte. Juiz em Israel, vencia qualquer guerra. Mas um dia ele se distraiu. Ele começou a fazer as coisas que Deus disse para ele não fazer. Ele começou a colocar os olhos naquilo que o Senhor disse que não seria para colocar. E ele conheceu a Dalila. E ela foi envolvendo ele de uma tal maneira, até que ele conta os seus segredos. E quando ele dorme, ela corta os seus cabelos. E se você for ver na história de Sansão, ele tinha uma força. E quando eu estava lendo lá, eu vi que sempre, que a Bíblia sempre diz assim: mas o Espírito do Senhor se apossava dele, era com ele. Por isso ele tinha uma força tão grande. Mas a Dalila enganou ele, persuadiu ele, e ele acabou contando para ela os seus segredos.
E ela disse: Sansão, acorda, os filisteus estão vindo aí te pegar. E eu vou falar com a minha linguagem, tá? E ele deve ter falado assim: que nada, deixa vir, toda vez eles vêm e acontece a mesma coisa, eu venço todos eles. Só que ele não sabia, a Bíblia vai dizer, que a presença havia saído da vida dele. Só que ele não sabia que o Espírito Santo não estava mais ali. Oh, meus queridos, quantos de nós estamos fazendo coisas e achamos que aquilo ali existe a presença de Deus, quando na verdade não existe mais. Certo dia eu fui visitar uma irmã que está afastada, e ela foi uma mulher que ganhou muitas vidas para Jesus. Ela foi uma mulher que, por onde ela passava, ela pregava e alguém se convertia. E um dia eu cheguei a admirar essa mulher, de tantas vidas que ela ganhava, de como ela tinha uma unção tão grande sobre a vida dela. E só de você olhar para ela, você via que verdadeiramente era uma mulher de Deus. E um dia eu fui visitá-la e ela disse assim para mim: Adriana, eu sou uma bomba no inferno. E eu olhei para ela e disse assim: olha, eu não quero aqui menosprezá-la, mas do jeito que você está, você não explode em lugar nenhum. A gente só é uma bomba no inferno quando a gente está diante da presença do Pai. Nós só somos uma bomba no inferno quando nós estamos vivendo a vida de Deus em nós. Portanto, agora você não explode mais em lugar nenhum. E ela baixou a cabeça. E eu disse: Senhor, disse comigo mesmo: Senhor, eu não vim aqui para acabar de matar. Eu quero trazê-la de volta. Mas eu tive que dizer aquilo a ela. E ela disse para mim: é verdade, Adriana. Eu sei que hoje, se eu colocar a mão na cabeça de um endemoniado, não acontece mais como antes. E graças a Deus que ela reconheceu, né? Que distante de Deus, distante da presença, nós não somos nada. Absolutamente nada. Então, o que aconteceu com Sansão, só para terminar a história? Sansão, ele tem ali os seus olhos vazados. Aqueles homens amarram ele, furam os seus olhos, ele fica cego, enfim. Ele não precisava passar por aquilo, mas ele deixou com que a presença do Espírito Santo se fosse da sua vida. Ele não cuidou em guardar a presença, porque quando nós estamos cometendo um pecadinho, não é? Quando nós estamos fazendo alguma coisa, o que nós não vamos pensar é na presença. Nós não vamos pensar nisso, e foi o que aconteceu com ele, e é o que acontece comigo e com você. Olha, é só um copo. É, né? Ninguém está vendo. É só uma saidinha. É só o dinheiro de alguém que eu vi cair, ou o dinheiro de alguém que eu sei que perdeu. Eu sei de quem é, mas eu não devolvo. E por aí vai, sabe por quê? Porque ninguém cai de um dia para a noite. Ninguém cai do dia para a noite. O diabo, ele vai lançando coisas na minha e na sua vida gradativamente. Hoje ele te oferece uma coisa, amanhã ele acrescenta outra. E assim vai. Quando nós vemos, já estamos frios, já não queremos mais estar na casa do Pai, já não queremos mais orar. Estar orando, estar lendo a palavra, estar fazendo uma visita para alguém, isso já não nos interessa mais. Porque o diabo, ele chega sutilmente.
Ele não vai colocar as coisas de uma vez, não, que é para não te assustar. Ele vai colocando aos pouquinhos. E aí a gente vai experimentando hoje, experimenta amanhã e vai gostando. E aquele que tem a presença, quando vê, quando percebe-se não estar mais andando na presença. Então, como o Senhor que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, conhece o nosso coração, Ele sempre envia pessoas para falar conosco. E um belo dia Davi resolveu não ir para a guerra. Ele disse: eu vou ficar em casa. Sabe, eu e você, aqueles dias que nós escolhemos não ir para a guerra, e eu não sei se você está entendendo aí qual é a guerra. Mas sabe aqueles dias que a gente decide: hoje eu não vou lutar, hoje eu vou me entregar, hoje eu vou ficar prostrado, hoje eu vou ficar aqui. Está acontecendo briga dentro da minha casa, eu não posso fazer nada. Está acontecendo tantas coisas e você simplesmente cruza os braços e não vai guerrear. Então, num belo dia, Davi decidiu não ir para a guerra. E ele ficou em casa. E nessa ficadinha de casa, ele vai dar uma voltinha no terraço do palácio. E o que ele vê? Ele vê uma mulher bela tomando banho. E aí ele dá uma olhadinha. Davi nem sabia que a presença já estava, que coisas já estavam no seu coração. E aí ele dá uma olhadinha e vai, e ele gosta. De repente ele começa a mandar mensagens para Betseba. Daqui a pouco ela chega. E daqui a pouco o ato se consome. E o diabo vai dizendo: vai, faz isso. Bora, agora faz isso. E aí quando se vê, a presença se foi. E para piorar a coisa, além de Davi ter ficado com uma mulher casada, ter se deitado com ela, ele ainda manda matar o marido dela. Mas como o Senhor nos conhece, como disse, vou dizer novamente, Ele me conhece. Ele te conhece, Ele me conhece quando eu digo para Ele durante um mês: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, Senhor, esse coração puro. Eu preciso voltar a ter esse coração puro. Então, como o Senhor nos conhece, Ele usa o profeta. E o profeta vai lá até Davi. E o profeta diz assim para Davi: Davi, eu preciso que você julgue uma causa. E ele começa a dizer a Davi qual é a causa. E ele diz: olha, existiam 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e muitos bois. O pobre só tinha um cordeirinho. E vindo um visitante na casa do homem rico, ele, ao invés de pegar uma das suas ovelhas, das muitas que ele tinha, ele resolve pegar a única ovelhinha do homem que só tinha uma. E Davi se enfurece e diz: vive tão somente o Senhor, como esse homem merece a morte. Vixe! Davi nem sabia, não é, que ele estava falando dele mesmo. Ele nem sabia que aquilo que ele disse era para ele mesmo. Porque muitas vezes é muito fácil eu e você julgar a causa do outro. É muito fácil eu e você apontar o erro do outro. Difícil mesmo é nós reconhecermos os nossos erros. Difícil mesmo é eu dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso me consertar nisso. Eu preciso acertar nisso. Eu preciso, Senhor, que Tu me ajudes nisso, que está errado na minha vida. Mas quando é a causa do outro, nós de imediato sabemos
julgar. Não é verdade? De imediato nós sabemos como resolver. Quer ver? Uma mulher tem um filho, você tem um filho e você chega, tá junto de alguém, de uma amiga. Isso já aconteceu muito comigo, talvez com você também. Esse teu filho, se fosse meu. Se fosse meu, ele ia ver agora. Aí o teu nasce, o teu cresce, faz o pior e tu não faz nada. Então é muito fácil nós apontarmos o dedo para o outro. Mais difícil mesmo é nós olharmos para dentro de nós, para onde está a sujeira. E não se espante com o que vou dizer, com a palavra que vou usar. O difícil mesmo é nós enxergarmos aonde está a nojeira. Ver a sujeira na vida do outro é fácil. Difícil é ver em nós. E quando alguém consegue ver e me diz e te diz, nós ainda ficamos como Davi ficou com aquele homem, aquele suposto homem que era ele mesmo. E aí o profeta Natan disse para ele: Davi, esse homem é tu mesmo. Eita, e agora? E aí quando ele diz isso para Davi, ele começa a enxergar como é que está o seu estado espiritual. Ele começa a enxergar como é que ele está por dentro. Ele começa a enxergar o quão sujo ele está. E aí eu acredito que é nessa hora que ele começa a escrever esse salmo, que esse salmo, ele é uma oração de arrependimento. Quando ele diz: não me lance fora da tua presença. Aí agora Davi estava com medo de ser lançado fora. Davi estava com medo porque Davi conhecia bem a presença do Pai. E Davi começa a dizer: não me lances fora, Senhor, me dá mais uma oportunidade. Isso não está escrito não, tá? Eu que estou dizendo. Não me lances fora, Senhor. Me dê mais uma oportunidade. Me dá mais uma chance. Eu estou arrependido, eu preciso da tua presença. Sem a tua presença eu não sou nada. Sem a tua presença eu não sou ninguém. Eu e você, nós precisamos reconhecer o real estado da nossa alma, do nosso espiritual, de como nós estamos por dentro, de como está o nosso interior. Davi, ele não disse a culpa foi de Betseba, a culpa foi de Urias. Ele disse: a culpa foi minha. Fui eu quem pequei. Foi eu quem cobicei o que não era meu. Foi eu que desejei. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Sabe, quando eu e você reconhecermos os nossos erros, a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, quando nós confessamos e deixamos, o Senhor, Ele é misericordioso para comigo e com você. Então, Davi, ele começou a dizer aí: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Cria em mim um coração puro, não me lances fora, não me deixes morrer no pecado. Eu quero uma chance, eu vou mudar, eu preciso mudar. O que está faltando em mim, você, eu vou dizer em mim, para não ofender você. O que está faltando em mim é reconhecer o meu pecado, é reconhecer onde eu estou errando, onde eu estou entristecendo o Espírito Santo. E eu digo para você que já fez isso muitas vezes, mas por esses dias o Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito da presença. Sabe, é horrível quando a gente faz algo e parece que faz para as pessoas verem, e ali não existe a real presença de Deus. Mas quando você faz cheio da presença é diferente.
É diferente, todos percebem sem que você diga nada. Todos percebem sem que você precise estar dizendo: tu visse como eu preguei, tu visse como eu orei, você viu como eu cantei, como eu dancei. E o Senhor não está preocupado com o meu cântico, com a tua dança, com nada que nós fazemos, se isso não for com a presença de Deus. Moisés disse um dia para o Senhor: se a tua presença não for comigo, eu não subirei. Que nós possamos desejar essa presença. Que nós possamos ter medo, como Davi teve, de perder a presença, de ser lançado fora. Você já pensou o Senhor chegar e dizer para você: ó, te aparta de mim porque eu não te conheço? Ou eu acredito que esse seria o dia mais horrível e a coisa mais horrível que eu e você iríamos ouvir. Mas que nessa noite o Senhor, Ele possa nos dar a oportunidade, como Ele deu a Davi, de se redimir diante dEle, de se arrepender e escrever esse salmo em forma de oração, arrependido do que fez, do pecado cometido. Que eu e você possa se dobrar diante do Senhor. Que nós possamos nos humilhar diante do nosso Deus, buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo. Que nós possamos sim dizer a Ele: olha, Senhor, eu pequei, eu fiz isso. E eu sei que o Senhor viu, mas Ele quer ouvir de mim e de você. Senhor, não me lance fora da Tua presença. Não retire de mim o Teu Santo Espírito, porque sem a Tua presença eu não sou nada. Sem a Tua presença eu sou o terceiro depois de ninguém. Sem a Tua presença, Senhor, eu nada sou. Então, Jesus, restaure a Tua presença na minha vida. Era isso que Davi estava dizendo. E quando ele diz assim: lava-me. Sabe o que Davi estava dizendo? Senhor, eu estou sujo. Senhor, eu estou podre. Mas me ajude. Mas me dê uma nova oportunidade. Tenha misericórdia de mim. Lava-me completamente. Limpa, Senhor, o meu coração. Eu quero novamente fazer orações que o Senhor se alegre em ouvir. Eu quero novamente cantar um louvor e o Senhor se alegrar com a minha voz. Eu quero novamente, Senhor, pregar uma palavra e o Senhor está recebendo enquanto eu prego. Sabe, que nós possamos ter um coração sincero diante do Senhor. E esse salmo foi vindo no meu coração porque eu vinha fazendo muitos questionamentos ao Senhor. E uma das coisas que eu perguntei para o Senhor: não importa como Ele vai te responder. Há momentos em que nós precisamos perguntar ao Senhor o que é que Ele está achando de nós. E nesses dias eu vinha dizendo assim: Senhor, eu tenho te agradado. Eu tenho feito algo, Senhor, que tem entristecido o teu coração. Sabe, não importa o que Ele vai responder, se sim ou se não, nós precisamos ter esses momentos de perguntar ao Senhor o que é que Ele está achando de nós. Porque muitas vezes nós estamos fazendo tudo ao contrário do que Deus quer que nós façamos. E nós achamos que estamos abalando diante dEle. Então pergunte ao Senhor: Senhor, eu tenho agradado o teu coração? E eu tenho certeza que Ele vai te responder. Ele vai dizer a você se você tem ou não. Sabe, se Ele disser que não, procura consertar o teu coração diante do Senhor. Assim como o Senhor usou o profeta Natã, o profeta Samuel, para falar com aqueles dois reis que agiram de diferentes formas. Hoje Ele usa profetas para mim e para a tua vida.
E ele diz assim: meu filho, minha filha, volte para a minha presença. Volta para o teu lugar de adoração. Volta para o lugar de intimidade comigo. Volta para o secreto. Porque é no secreto que eu vou falar, que eu vou responder aos teus questionamentos, às tuas perguntas. Volta para o secreto. Porque somente aquele que tem a presença, somente aquele que tem a presença vai fazer algo em nome do Senhor e vai ver acontecer, vai dizer algo em nome do Senhor e vai ver a coisa acontecer. Então que eu e você possam andar nessa presença e possa, como Davi, dizer: não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da salvação. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, torna a me dar a alegria da salvação, de saber que o Senhor me tirou de uma vida suja. Me dá alegria novamente, Senhor, de quando eu me encontrei contigo pela primeira vez. Oh, como foi maravilhoso, Senhor, esse encontro contigo. Traz de volta, Senhor, novamente essa alegria. Onde eu ia para o culto hoje, já queria que amanhã tivesse novamente. Onde eu estava orando, me levantava e já queria orar novamente. Onde ficava contando os dias para que o domingo chegasse. Aí amanhã podia ser domingo para estar novamente no culto. Me dá novamente, Senhor, a alegria da tua salvação. Que nós possamos ser sinceros com o Senhor. Que nós possamos ser sinceros diante do nosso Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Hoje o Senhor, Ele tem um renovo para mim e para a tua vida. Hoje o Senhor, Ele tem um derramar novo para as nossas vidas. Hoje o Senhor, Ele tem algo a mais para mim e para você. E naquela madrugada, quando o Espírito Santo me acordou, Ele dizia assim: eu tenho algo mais para você. Eu tenho um derramar novo para você. Eu tenho uma unção nova para a tua vida. Eu tenho um renovo novo para a tua vida. Um renovo diferente. Se levanta. E na quinta-feira, novamente, eu estava lá dormindo. E novamente o Espírito Santo falava comigo. E era algo tão maravilhoso, tão bom. Era a atmosfera do meu quarto. Eu dizia para Meire: sabe quando você parece que foi transportado? Eu me senti daquele jeito. Parecia que eu estava de fato dentro do meu quarto, mas parecia que não era lá que eu estava, porque o Espírito Santo estava me transportando para uma dimensão de adoração, ao qual muitas vezes nós não temos mais. O Senhor estava me transportando para uma intimidade com Ele, ao qual talvez eu não tivesse mais tido. E nessa noite, Ele veio aqui para renovar as tuas forças. Ele veio aqui para ouvir você. Não importa qual o teu pecado, fala para Deus. Conta para Ele: olha, Senhor, pequei contra ti, mas hoje eu estou aqui diante do Senhor, porque eu quero ser restaurado, porque eu quero a tua presença na minha vida, porque eu preciso da tua presença, Senhor, porque sem ela eu não sou nada. Porque sem ela eu sou o último dos terceiros, como falei nesse instante. Eu sou ninguém. Então restaure, Deus, a minha vida diante do Senhor. Restaure a minha vida diante do seu altar.
Não me lances fora da tua presença. Não deixe, Senhor, que as distrações me tirem do teu caminho. Não deixem, Senhor, que os pecados encobertos calem a minha boca, porque a tua palavra diz que enquanto calei a minha boca, os meus ossos se secaram. Oh Deus, eu não quero ter ossos secos, eu não quero ter uma vida espiritual estagnada, mas eu preciso andar na tua presença. Eu quero andar em tua presença. Não me lances fora, Senhor. Eu posso perder tudo. Eu posso perder carro, casa. Eu posso perder amigos. Eu posso perder dinheiro. Eu só não posso e nem quero perder a tua presença. Em nome de Jesus, diz isso para o Senhor. Eu não quero perder a tua presença, Senhor. Por isso ajuda-me, cria em mim esse espírito, Senhor, esse coração puro, esse coração inabalável, que não se vende por qualquer coisa, que não te troca por nada, que não troca a tua presença. Pode estar acontecendo o que acontecer, mas a tua presença é muito mais importante que qualquer coisa. A tua presença vale mais que ouro, que prata. A tua presença vale mais que qualquer outra coisa. A tua palavra diz: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Louvado seja, Senhor, o teu nome. E que essa presença permaneça em mim, Senhor. Que essa presença permaneça em nós. Que a tua igreja, Senhor, possa mergulhar em uma dimensão, Senhor, de adoração, de busca. Assim como o Senhor falou o meu coração. Filha, esses serão dias. Esses serão dias. Virão noites. Virão dias. Virão momentos onde a minha igreja irá todos os dias desejar andar e estar na minha presença. Haverão dias em que a minha igreja vai voltar a conhecer os meus milagres novamente, a acreditar nos meus milagres novamente, a viver os meus milagres em sua vida. Amém. Isso foi o que o Espírito Santo falou em meu coração. E eu estava dizendo ali, pastor, eu estou com dor de barriga. E ele ficou sorrindo. Mas foi isso que o Espírito Santo falava no meu coração, queridos. Não deixe que a distração roube a presença do Espírito Santo da tua vida. Não deixe que, quando você venha perceber, essa presença já se tenha ido. Talvez assim como Davi, eu e você que estamos aqui, talvez você, homem e mulher que está aqui, talvez tinha uma vida de oração e hoje não tem mais. Talvez você tinha uma vida de devocional e hoje você não tem mais. Não deixe que o diabo roube a presença do Espírito Santo da tua vida. Não deixe que o Senhor lance você fora da presença dEle. Porque você e eu, sem a presença dEle, nós somos só um corpo que anda, mas não somos nada. Então nós precisamos dessa presença. Eu preciso dessa presença todos os dias. Preciso da presença do Pai em mim. Por isso eu vou continuar fazendo essa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Que eu e você possamos sair daqui nessa noite. E eu sei que virão dias, sexta-feira, sábado, domingo, onde a presença do Espírito Santo irá se manifestar nesse lugar de uma forma sobrenatural. Sabe, então não fique disperso, não se distraia
Comece desde hoje a dizer: Senhor, eu quero essa presença na minha vida. Se você tem desejo ainda mais, mas se ela se apagou, comece a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero essa presença novamente ardendo em meu coração. Eu quero a tua presença dentro de mim, Senhor. Amém. Eu gostaria que você ficasse de pé. E na madrugada em que eu me acordei, na verdade esses dias têm sido dias especiais para mim, porque eu tenho tido a companhia do Espírito Santo e é maravilhoso. O Senhor falava no meu coração através desse louvor. E você foi gerado no altar de Deus. Você foi gerado para adorar, você foi gerado para estar na presença. Então não saia da presença do Pai, permaneça. Fique nessa presença. Amém? Feche os teus olhos. Escuta o que o Senhor diz através desse louvor. Você foi gerado para adorar, meu querido, minha querida. Você foi gerado para estar na presença do Pai. Você foi gerado no altar. Aleluia. Por causa disso é impossível você fugir do seu destino. Tô te esperando no altar. Te fiz promessa desde o ventre. Você não está sozinho. Você foi gerado no altar. Você foi gerado no altar. Por causa disso é impossível você fugir do teu destino. Tô te esperando no altar. Aleluia. Te fiz promessa desde o ventre. Você não está sozinho. Sabe, tá rodeado de pessoas. Mesmo assim você se sente tão sozinho. E essas noites mal dormidas é a tua alma com saudades do altar. Saudades da intimidade comigo. Vou te dizer que essa voz que está ouvindo nas madrugadas sou eu te chamando para um encontro, relacionamento. Tô te esperando no altar. O altar te espera. Tô te esperando no altar. Filho amado, você é filho amado, filha amada. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você. Aleluia. Você vai cantar de novo. Você vai voltar a sentir a presença novamente. O Senhor vai colocar você de pé, porque você foi gerado para adorar. Você foi gerado para estar aos pés do Senhor. E o oleiro vai refazer a sua vida. O oleiro vai transformar a sua vida espiritual novamente em uma vida abundante, em uma vida cheia da presença. Que você possa estar mergulhando na presença do Espírito Santo. Aleluia. Mesmo assim você se sente tão sozinho. E essas noites mal dormidas é tua alma com saudade do altar. Saudades da intimidade comigo. Aleluia. Vou te dizer, sim, Jesus, que essa voz que está ouvindo nas madrugadas sou eu te chamando para um encontro, relacionamento. Tô te esperando no altar. O altar te espera. Tô te esperando no altar. Filho amado,
estás amarrado no altar. És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você. Você Aleluia. vai cantar de Glória a novo, Deus. Vai sorrir de novo. Você vai Eu vou sorrir te novamente. colocar de pé. Você vai sentir Estás prazer em estar na amarrado presença no do És como um Senhor. vaso Glória que a se Deus. quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você. És como um vaso que se quebrou Aleluia, nas mãos do Jesus. oleiro, mas o oleiro oleiro vai vai te te refazer. refazer. Eu vou curar você, filho amado. Glorifica o Senhor, porque Ele está Tá te esperando no esperando no altar. altar. Ele está esperando você para intimidade com Ele. Ele está esperando você para buscá-lo. A mim e a você. Glorifique ao Senhor e aplauda Ele mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Que esta palavra possa ficar ruminando dentro dos nossos corações. Que ela seja uma semente, mas que o nosso coração seja terra fértil. Para que ela possa germinar e venha dar frutos. Não pela conferência, mas talvez a conferência já começou. Mas que não seja só 5, 4 dias de intimidade na presença de Deus, mas que a gente busque isso todo dia. É meio